A paz e graça do bom Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem comigo também. Bom, gente, tô gravando esse vídeo aqui desse jeitinho mesmo, com o cabelo assim, no quarto da minha filha. Tem até o papelzinho que ela escreveu que cores. Amém, irmãos? Deus tocou no meu coração pra estar gravando esse vídeo. Vamos deixar Deus falar, né? Deus falou assim, vai gravar o vídeo, eu tô gravando. E o Espírito Santo tem muita coisa pra falar pra você. Amém? Não sei o que você tá passando, não sei qual que é o problema que você tem, mas Deus sabe. Saiba que Deus sabe. Amém? Deus usa os seus profetas, amém, para levar a profecia, para trazer revelação da palavra, para que nós sejamos cheios da presença de Deus, para que nós sejamos cheios da unção do Senhor Jesus Cristo, cheio da Shekinah do Senhor. Amém? Peraí, deixa eu arredar pra cá que meu cabelo tá batendo no papelzinho, tá fazendo barulho. Então, irmãos, o que eu queria estar pregando hoje pra vocês. A mensagem que de madrugada eu tava orando, né? Eu tô jejuando praticamente todos os dias, porque cada vez mais tem aumentado os meus seguidores, vamos dizer assim, né? Que me pedem ajuda, que me pedem oração, e eu tenho orado, tenho intercedido por vocês. Amém? E nessa madrugada, Deus me deu uma pregação. Me deu vontade de levantar para poder pregar. Só que meu marido estava dormindo, minha filha estava dormindo. Eu falei assim, é melhor eu vigiar. Eu falei com o Espírito Santo. Eu falei, Deus, amanhã você vai me lembrar dessa mensagem que o Senhor está me passando aqui agora. Aí o Espírito Santo falou assim, pode deixar que eu vou te lembrar. E a palavra que o Espírito Santo falou para mim foram duas. A primeira palavra que o Espírito Santo falou para mim falou assim, as nossas leves e tribulações momentâneas geram um grande poder de glória. Amém? E depois eu fui procurar essa passagem na Bíblia, essa passagem existe. E depois, Deus me lembrou de um vídeo antigo que eu tenho aqui, que fala sobre... Como é que chama o vídeo? Eu até esqueci o nome, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês podem ver aqui embaixo, vai estar aqui. E eu lembro que nesse dia, eu tava orando também, e o Espírito Santo falou assim comigo, eis que cedo venho. Foi isso que ele falou, eis que cedo venho. Fala para os filhos da desobediência que não herdarão o reino dos céus. E eu lembro perfeitamente dessas palavras que o Espírito Santo falou. E nesse momento eu vi no céu como se estivesse abrindo devagarzinho, tipo um portal no céu, como se Jesus estivesse voltando. Amém? E pelo que eu estudei a palavra de Deus, o arrebatamento será antes da vinda de Jesus. E quem ficará para o arrebatamento, ficará para a grande tribulação. Quem vai ver Jesus Cristo sobre as nuvens vão ser os que vão ficar para a grande tribulação. Por isso que a palavra de Deus fala que ai daquelas que estiverem grávidas e amamentando, porque vão sofrer. Vão sofrer na grande tribulação. Não vão sofrer porque Jesus está voltando, nem porque o arrebatamento vai acontecer. Porque o arrebatamento vai acontecer se eu estiver grávida e Jesus voltar, eu vou ser arrebatada com meu filho dentro da minha barriga, do mesmo jeito. Se meu bebezinho nasceu, eu for arrebatada, o meu bebezinho vai ser arrebatado junto comigo, porque são crianças, são puras. Amém? Muitas mães irão ficar e os seus bebês irão ser arrebatados. Muitos bebês serão arrebatados dentro da barriga da mãe. Olha que coisa linda que o Espírito Santo me mostrou. Coisa linda, linda que o Espírito Santo me mostrou. Amém? Que os bebezinhos dentro da barriga das mães, no dia do arrebatamento, vão ser todos arrebatados, aqueles que são escolhidos do Senhor. Coisa linda, 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 porque os bebês são puros. Mas a criança já tem o seu caráter formado dentro da barriga. Amém? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? E muitas pessoas pensam assim, nossa, é um privilégio. Sim, eu sou escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que é um privilégio servir a Deus. Mas, irmãos, a gente sofre. A gente sofre. Para mim gravar um vídeo para vocês, irmãos, vocês não fazem ideia do tanto que eu tenho que orar, do tanto que eu tenho que jejuar, porque eu sinto a retaliação vindo sobre mim. Só de eu pensar. Eu vou gravar, às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho que gravar um vídeo. Na hora que eu falo, na hora que eu penso não, mas na hora que eu falo assim, eu vou gravar um vídeo. Nossa,
Tem que ver. Aí eu começo a sentir falta de paciência, eu começo a sentir angústia, eu começo a sentir tristeza, eu começo a ver que aquela luta é espiritual. Eu começo a ver que o inimigo tá furioso. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e tenho que jejuar. Aí depois que eu oro e jejuo, que eu consigo gravar os vídeos pra vocês. Só assim eu consigo gravar os vídeos pra vocês terem ideia da dimensão, pra vocês terem ideia da importância de cada vídeo que eu gravo pra vocês aqui. Sabe por quê? Porque tá fazendo diferença na vida de vocês. Porque tá tocando, tá transformando, tá gerando algo espiritual muito forte na vida de vocês. Por isso que é tão, às vezes, difícil fazer um vídeo. Eu acredito que todos os profetas verdadeiros, né, do Senhor têm dificuldade para fazer os vídeos. Sempre tem algum impedimento, alguma coisa. E se a gente não buscar de Deus, a gente não consegue. Então, irmãos, o importante, o que vim falar para vocês, é se você tá tendo tribulação, se você tá tendo desgaste, se você tá tendo perseguição. E o Senhor tava ministrando no meu coração ali fora, irmãos. Eu tô até chorando porque é muito forte. Meus olhos estão dentro de mim, eu tô... Irmãos, é tão forte as coisas do Senhor, que muitas pessoas às vezes não têm a reverência e o temor correto que deve ter para as coisas de Deus. Amém? Eu tenho uma intimidade muito forte com o Senhor. Ele é vivo, vivo está, Ele está aqui presente comigo. Amém? Ele fala através de mim. Ele me usa como instrumento na mão do Senhor, que me capacita, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas pequenas, amém? Para que sejam grandes para o reino de Deus. Então, irmãos, fixa numa coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. Você tem um ministério. Às vezes você nem sabe qual é o seu ministério. Mas, irmãos, quando você vai na igreja, você percebe muitas vezes que há uma indiferença. Às vezes o inimigo usa pessoas dentro da igreja, pessoas despreparadas espiritual. Porque a igreja, irmãos, foca aqui em mim, foca aqui. A igreja é um lugar de doente. A igreja é um lugar de cura espiritual. Jesus diz, eu sou médico dos médicos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém? E muitas vezes nós somos doentes. Nós precisamos de cura na alma porque nós estamos feridos demais. E a gente não consegue confiar mais em ninguém. Não consegue confiar mais em ninguém. E você vai e fala assim, eu vou para a igreja porque na igreja é um lugar onde as pessoas são usadas pelo Senhor. Amém? Verdade. Lá na igreja são um lugar onde as pessoas são usadas pelo Senhor. Mas você tem que lembrar uma coisa. Os pastores não são perfeitos. Os membros da igreja não são perfeitos. E aí o que Satanás faz? Tem um irmão lá na igreja que a pastora deu oportunidade muitas vezes de fazer a obra dentro da igreja. Mas às vezes esse irmão tá precisando de cura, essa irmã tá precisando de cura, irmão. E aí o que faz o inimigo? Aproveita dessa brecha que às vezes ela tá deixando aberta e ela ainda não sabe que tem que fechar. Amém? E ela começa a ser usada para tentar diminuir sua fé. Começa a ser usada para te perseguir muitas vezes, para te invejar. Isso aconteceu muito na minha vida, De pessoas assim que lá no altar são super megas ungidas, mas o Espírito Santo me mostrava inveja. Um pouquinho que eu fazia. Isso me desmotivava. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer nada que as pessoas sentem inveja. Eu não quero que as pessoas sentem inveja de mim, porque eu não sinto inveja de ninguém. Pelo contrário, eu acho lindo quando a pessoa é usada pelo Senhor. Eu dou glórias a Deus, porque a gente tem que ter reverência diante do Senhor. A gente tem que ter reverência quando alguém está pregando a palavra de Deus. A gente tem que ter a noção, o conhecimento e o respeito que aquilo ali é Deus falando. Aí muita gente fica debochando. Aí o irmão tá falando em línguas, o irmão tá pulando, sapateando, o irmão tá rodando, o irmão tá gritando, ou aquele irmão fala manso demais. Gente, o Espírito Santo usa da maneira que ele quer. Vocês podem perceber que tem vídeos meus que eu tô assim, daquele jeito, cheia da unção, dando glória, e falando em línguas, e falando alto, e tem outros vídeos que eu tô falando mansa. Por quê? O Espírito Santo usa conforme ele quer. Não é a gente que decide o jeito que Deus vai falar, não.
Quantas vezes que eu ministrei uma palavra do Senhor, eu preparei um estudo completo, cheguei lá no altar e o Espírito Santo falou totalmente diferente daquilo. E o Espírito Santo abria a Bíblia, e assim, 10 versículos confirmando aquilo que eu estava pregando. Esses dias eu fui pregar uma coisa, o Espírito Santo abre essa passagem. Eu abri a passagem e estava falando do mesmo assunto. Eu abri outra passagem e estava falando aqui nos vídeos aqui mesmo, Efésios, Tiago. Eu falei assim, Deus, você não vai mudar de assunto, não. Eu quero pregar uma coisa diferente. E Deus, não, eu quero correção. Eu quero que meus servos se santifiquem. Porque cedo venho. Cedo venho. Amém? E hoje meu coração ficou assim, o dia inteiro. Eu tenho que gravar vídeo, o Espírito Santo o dia inteiro me incomodando. Você vai gravar o vídeo. Você tem que falar pra eles. Amém? Porque é de Deus, irmãos. É de Deus essa mensagem que eu tô pregando pra vocês. Amém? Então, irmãos, muitas vezes, inúmeras vezes, acontece de que pessoas dentro da igreja são usadas para diminuir a sua fé, para te desanimar, para que você não venha concluir o seu ministério. É natural. Às vezes são coisas pequenas que você fala assim, meu Deus, não tem como. Como é que eu vou entrar ali? Aí você fica já receioso, fica assim, nossa, como é que eu vou chegar até lá? Às vezes tem pessoas que têm anos que tá ali, né, pregando, já são íntimos dos pastores, e você às vezes acabou de chegar. E você pensa assim, como eu vou me introduzir ali nesse meio? Sendo que tem indiferença, tem competição. Às vezes a pessoa, ela tá ali, o pastor faz o papel dele. Às vezes, né, tipo assim, de cuidar das ovelhas, de cuidar daquelas ovelhas ali, de incentivar, de elogiar. Mas muitas vezes, irmãos, aquele elogio ali tá fazendo, sabe o que? Crescer o ego da pessoa. E ela começa a defender o território dela como um animal. Muitas vezes acontece, a pessoa às vezes ela é tão imatura espiritualmente, tão imatura às vezes até mentalmente, que ela começa a defender o território dela com medo, como se o pastor e a pastora fosse o pai e a mãe dela e nós fossem os irmãos. É praticamente isso, mas não é. Não é assim que funciona, irmão. O Espírito Santo me incomoda, não é assim. Os pastores estão ali como liderança, sim. Você tem que ter submissão, sim. Você tem que dar satisfação quando faltar à igreja, sim. Porque eles são, no mundo espiritual, nossos líderes. Amém? São nossos líderes, sim. É como pai e mãe mesmo. A gente tem que ter submissão aos nossos pais também. Temos que honrar o nosso pai e a sua mãe. Não coisa de casa, a gente não deve mais tanta satisfação aos nossos pais. Mas a gente deve honra a eles. Muitas vezes a gente tem que ser um pouco submisso para a gente honrar o pai e a mãe. Uma mulher tem que honrar o seu esposo. Amém? Ah, mas o marido não tem que dar satisfação. Sim, o marido tem que dar satisfação também à esposa, porque isso é honra. Um honrando o outro. É honrando na igreja, você honrar os seus pastores. É você entregando o seu dízimo e sua oferta para honrar a Deus e a obra do Senhor. Amém? É dando ao pobre, como a palavra de Deus ensina, dar o pão ao pobre. A pessoa está passando necessidade de você ajudar. A pessoa está desempregada, você ir lá fazer alguma coisa. Como cristão. Aí a pessoa vira e fala assim, ah, mas ele tá sem trabalhar, às vezes ele não tá procurando emprego, você não sabe. Você não sabe se ele tá procurando, não tá, você vigia ele 24 horas para saber se ela ou ele tá sem trabalhar. Muitas vezes um pai de família, como o meu marido, muitas vezes, ele tá sem emprego, mas faz os bicos. Ele procura emprego. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou ajudar porque é muita folgadeza. Às vezes é porque se eu ajudar, às vezes ele não vai nem querer sair do lugar. Gente, pelo amor de Deus, onde estamos vivendo? Que mundo é esse? Cadê o que Jesus ensinou? Amém? Quando eu estava com uma condição boa, alguns anos atrás, e sempre quando eu estava ajudando uma família. Pai, um marido, a esposa, e 2 filhos e uma netinha. Todo mês eu dava uma cesta básica para eles. E eu fazia, Deus tocava assim no meu coração do nada, fazia assim, vai lá, compra um leite, uma carne. E eu ia, irmãos. Eu ia. E era a coisa mais linda, porque a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Eu me emociono, irmãos, porque é a coisa mais linda que tem a gente poder ajudar. Eu lembro muito bem, e muitas vezes depois disso, essa mesma família me ajudou. Nos momentos que eu estava com dificuldade. E eu falei assim, meu Deus, isso é forte, porque a maioria das vezes que a gente ajuda alguém, irmãos,
Maioria das vezes que a gente ajuda alguém, aquela pessoa, quando tá bem, ela nem lembra da gente. Amém? Então, irmãos, a Bíblia ensina. Falta de ensinar não é. Falta de ler a Bíblia eu já não sei. Porque a Bíblia ensina. E os pastores têm que pregar isso. Amém, irmãos? Os pastores têm que pregar essa verdade. Jesus disse, misericórdia quero, não quero sacrifícios, irmãos. A mesma coisa do jejum. Tem jejum que somente com oração e jejum, que tem casca de demônios que sai, irmãos. Tem que jejuar. A pessoa não tem condições de saúde de estar jejuando. Gente, 30 minutos, todo mundo pode ficar 30 minutos sem comer. Porque eu sei que quem tem problema de saúde come de 2 em 2 horas e de hora em hora. 30 minutos de jejum, na hora que tá batendo a fominha ali, você fazer 30 minutos de oração e falar, entregar o jejum para Deus em pensamento. Amém? Abrir e fechar o jejum. Gente, isso é muito pouco. Deus não tá ligando para isso. Se é pouco, Deus tá ligando é obediência. Você pode jejuar todos os dias. Todos os dias você pode jejuar. Muitas vezes você fica sem comer várias horas por nada. Mas porque esqueceu, porque não deu tempo. O que custa você fazer um jejum? O que custa você fazer um jejum pro seu irmão? Pra sua mãe, pro seu pai? Fala assim, irmão de sangue ou irmão de igreja? O que custa? Você sabe que alguém tá desempregado? Vamos jejuar, vamos começar a orar pra ele abrir as portas de emprego pra vida dele. Amém? Muitas vezes eu já vi pessoas que não estavam na presença de Deus. Deus tirou o emprego, a pessoa começou a buscar, começou a ir na igreja, bonitinho, começou a orar e jejuar. Aí na hora que Deus deu o emprego, a pessoa afastou. Tô muito cansado pra ir na igreja, tô muito cansada, e começou a afastar. Aí o que Deus fez? Tirou o emprego de novo. Aí voltou a mesma história, a pessoa começou a ir na igreja, bonitinho, Eu já vi isso várias vezes. Acho que umas 3 famílias que eu ajudei aconteceu isso. Eu falava, irmã, toma posição, que seu dinheiro seja santo, para que Deus prospere. Deus prospera o ímpio? Não. Deus não prospera o ímpio. O ímpio é ele mesmo, com suas próprias mãos, com seu próprio esforço. A Bíblia já fala, o trabalhador digno do seu salário. Ele correu atrás daquilo. Ele teve estratégias. Amém? A Bíblia fala que o sol nasce para todos. Nasce para o ímpio e para o justo. Amém? Então, muitas vezes, o cuidado de Deus com as nossas vidas é tão grande que, às vezes, a prosperidade financeira vai te atrapalhar. Vai fazer você até, muitas vezes, perder a salvação. Teve 2 casos que eu conheço, de pessoas que se converteram, entrou para a igreja, ficou bonitinho, Uma delas morreu. Por quê? Deus deu emprego. E a pessoa era para estar na presença de Deus. Mas ela começou a ganhar tão bem que ela começou a voltar à sua essência natural da carne e começou a usar droga, começou a usar cocaína, começou a beber. O que aconteceu? Deu uma overdose, um infarto fulminante e morreu. Por quê? Porque não soube administrar aquilo que Deus deu. Os 2 primeiros meses deu oferta e dízimo direitinho na igreja. Depois parou. Existem lobos vestidos de cordeiro? Sim. Existem os falsos profetas? Sim. Existem grandes igrejas que não estão fazendo a obra de Deus? Sim. Existem pastores que estão se enriquecendo com o dízimo e oferta dos irmãos? Sim. Mas existem igrejas grandes que estão realmente fazendo aquilo que Deus mandou. E a gente vai adivinhar que igreja que é essa? Não. Eu, em particularmente, missionária Emanuele, eu sei que é onde eu deposito o meu dízimo e a minha oferta, esse dinheiro como é que eu posso dizer? A palavra fugiu da minha cabeça. Mas esse dinheiro é fundamental para que a minha pastora e meu pastor comprem cestas básicas. Porque eles mostram, você pode ir lá no fundo da casa deles, lá tem um monte de cesta básica, você pode ir no dia de receber a cesta básica lá na igreja, eu já recebi. Mês passado mesmo eu peguei a minha cesta básica.
Isso que você acha que eu tenho vergonha de pegar a cesta básica? Eu não tenho. Eu tô precisando, irmãos. E muitas vezes Deus deixa a gente passar certas coisas pra gente aprender a ter humildade de pedir. Amém? Não é aquela questão de falar assim, a igreja é obrigada a dar. Não, eles estão dando porque eles querem. Porque eles estão cumprindo o mandamento da Bíblia. Não porque você está falando que eles têm que dar, não, porque eles estão fazendo, sabe por quê? Primeiramente, por amor e obediência a Deus. Segundo, para amar e cuidar de você. Amém? Então, a minha igreja, eu tenho a certeza absoluta, porque eu faço parte dela. Amém? Eu vejo as pessoas indo. Tem pessoas que só vai num culto no dia de entregar a cesta básica. Mas a pastora, ela entrega. Amém? Com o maior carinho, com a maior satisfação. Amém? Aí chega a ser um pouco engraçado, né? A pessoa só vai na igreja para receber cesta básica. Às vezes ela vai em outra igreja, mas a outra igreja não dá cesta básica. Ou às vezes ela quer manter a aparência na igreja que ela tá e busca cesta básica na outra igreja. Gente, isso aí é Deus que transforma, é Deus que tira o orgulho, é Deus que molda o caráter. Não é eu e você que vai chegar e vai falar alguma coisa para essa pessoa, porque não vai adiantar. Amém? Então, a palavra que Deus ministrou no meu coração era para me gravar o vídeo mais cedo, toda bonitinha, né? Com luz, né? Com resolução melhor, mas do jeito que Deus quer, do jeito que Deus faz, é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? E o Senhor Espírito Santo está falando aqui para me ministrar mais uma coisa. Rapidinho, porque esse vídeo vai ficar muito grande e as pessoas não têm paciência de ouvir. Só quem precisa mesmo, tem sede de fome de Deus, que assiste o vídeo até o final. Vocês lembram da passagem de Josué em Jericó? Vocês lembram? Pois é, vou te contar um testemunho. Eu estava para receber uma bênção. E Deus mandou eu ir no lugar, amém? E dar 7 voltas em volta do lugar. E falou assim, você vai estar marchando como se estivesse derrubando os muros de Jericó, para que você venha receber a sua bênção. Olha para você ver, eu tive um ato de fé, um ato profético. E Deus me constituiu a minha bênção. Sabe por quê? Porque Deus mandou, eu fui fazer. É a mesma coisa que muitas vezes as pessoas assim, não é legal ungir coisas. Gente, eu tava com isso. Porque meus pastores me orientaram que a gente não unge coisas, a gente unge pessoas. Amém? Mas aí lá na Bíblia, Deus me mostrou. Amém? Que eu não lembro se é Paulo, mas eu acredito que seja Paulo. Que ungiu o lenço e mandou entregar a pessoa e a pessoa recebeu a cura. Amém? A sombra de Paulo, onde ele passava, ele curava. Amém? Então tem uns atos proféticos, uns atos de fé, que é bíblico. Tem que ser bíblico, senão não vale. Que dá certo. E olha pra você ver, no Antigo Testamento, Deus falou assim, dá 7 voltas. Como se estivesse marchando em volta do muro de Jericó. E ele se derrubará. Não que a casa ia cair, o lugar não ia cair. Mas a função que Deus quis me dizer, que as portas iam abrir, ia quebrar aquele mal que estava ali, através do meu ato de fé. Amém? E muitas vezes o nosso ato de fé só dá certo quando a gente crê. É da mesma forma que a gente somente crê na libertação quando a gente é liberto. Amém? Eu sou liberta. Amém? Então eu acredito na libertação, mas tem uma coisa muito importante que ninguém prega. As pessoas falam que quem está firme na rocha nunca se desvia. Correto. Mas, irmãos, a gente tem que estar perseverante, vigilantes na torre da vigília. Por que Deus diz isso? Porque a gente tem que estar vigilantes o tempo inteiro, irmãos. A gente tem que vigiar porque a carne é fraca. A carne dá rasteira na gente, ó, em 2 segundos. Até em 1 milésimo. Amém? Foi engraçado isso que eu falei. Mas é sério. Se a gente não vigiar, se a gente não ficar em oração, se a gente não fazer jejum toda semana, amém? Pelo menos um jejumzinho por semana, para fortalecer o nosso espírito, para falar assim, ó espírito, você tá no comando, meu Espírito Santo aqui dentro, ó, você tá no comando da minha carne, você tá no comando da minha vida.
Alimenta ele, gente. Lê a Bíblia, porque a Bíblia é viva e eficaz. Nosso alimento diário. É leitura da Bíblia, é oração e jejum. Se a gente não fazer isso, irmãos, para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia para você ver o que acontece. Na minha caminhada de 10 anos, já aconteceu umas 3 vezes, vamos dizer assim, que minha fé ficou abalada por pessoas de dentro da igreja. De dentro da igreja. E uma dessas vezes que minha fé ficou abalada por pessoas de dentro da igreja, eu parei de ir na igreja, depois eu parei de orar, depois eu parei de ler a Bíblia e por fim já tinha parado de jejuar. E fiquei naquela, como se eu tivesse exatamente num sono espiritual. Sabe quando você fica mórbida, sem ânimo, querendo só bobear, você quer só dormir o tempo inteiro. Você fica desanimado, sem motivação, com aquele tédio infinito. Muitas vezes, no meu caso, não me deu nem tédio, não deu vontade de fazer nada. Não dá vontade de arrumar casa, não dá vontade de fazer nada. Só queria comer e dormir. Isso é depressão. Fisicamente, mas espiritualmente, você está dormindo espiritualmente quando você fica. A Bíblia fala que nós devemos despertar do sono. E eu já aconteceu isso pra mim 3 vezes. E na época que eu tava assim, foi a época que eu quase perdi a minha salvação. Por atos muitas vezes pequenos, aparentemente pequenos pra gente, como se fossem uns pequenos escorregão. Coisas assim que a gente faz assim e fala assim, opa, escorreguei. Mas são grandes pra Deus. São grandes pra Deus. Muitas vezes, irmão, o adultério, muitas vezes a mentira, muitas vezes a cobiça. Amém? Fala mentira pra alguém da casa, sua casa. Às vezes, a masturbação. Parece que não é uma traição, muitas vezes, pro marido. A maioria das vezes, os homens têm mais essa fraqueza do que as mulheres, mas as mulheres também têm. Muitas vezes acontece. Acontece. E aí, isso é traição, isso é adultério pra Deus. E isso faz perder a salvação, sim. Deus mais uma vez aqui nesse vídeo falando desse assunto, irmãos, porque é uma coisa séria. E se você não vigiar, se você não alimentar o seu espírito constantemente, você vai cair. Amém? A Bíblia fala que todos nós estamos propícios a cair. Então, que vigiemos. Vigiemos. Tem uma outra passagem que fala que Deus nos dá a tentação, mas uma tentação suportável para que nós possamos negá-la. Quantas vezes, mesmo a gente fortalecendo a carne, mesmo a gente vigilante, acontece alguma coisa que você fala assim, nossa, foi quase que eu menti, foi quase que eu cobicei, foi quase que eu adulterei, foi quase alguma coisa, roubei não, na misericórdia, aí é um grau muito forte, né? Amém? Mas tem pessoas que têm fraqueza de roubar, tem pessoas que assim, você fala assim, não, mas tem pessoas que são ladras, são demônios que agem na vida das pessoas, amém? E a Bíblia fala que quando a gente nega o pecado, o diabo fugirá de vós. Enquanto você estiver pecando, você está abrindo a janela, escancarando, porque ele não entra pela porta, tá, gente? O diabo, ele pula, invade, destrói tudo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se você está dando brecha pro capeta, amém? Ele vai agir. Vai agir. Amém? Porque as consequências dos nossos atos são para sempre. Amém? Ela fala assim, nossa, mas eu fui prostituta, hoje eu não sou mais. No caso, vou dar um exemplo. Ou fui homossexual, hoje eu não sou mais, gente. Vai plantando coisa boa, vai plantando coisa boa. Vai, você tem... muito espiritual, é como se você tivesse um campo de plantação, tá? E lá você plantou coisas boas, coisas ruins. E é o tempo da colheita. Olha pra você ver que lindo que Deus está me mostrando. E é o tempo da colheita. E no tempo da colheita certa, aquele frutinho que você plantou lá atrás, maligno, você pode plantar ele, colher ele agora. Amém? Você pode colher ele agora. Mesmo se você converteu, mas mesmo que você se arrependeu. Você um dia plantou algo ruim. Amém? Já vi casos, muitos casos, de mulheres que pegavam um homem casado antes de se converter e quando se converteu, casou. E o que aconteceu? A mesma coisa com ela.
E aconteceu com ela. Olha pra você ver. Teve um caso também, irmãos, eu não gosto nem de ficar falando isso, porque a gente tem que ter misericórdia um dos outros e a gente nunca pode falar assim, eu nunca comerei desse fruto, porque a gente vai comer. Eu conto pra vocês isso com maior temor, responsabilidade a Deus e às pessoas. Teve um caso de uma irmã que o marido dela fez aquele negócio de vasectomia e o marido dela não podia ter filhos mais. Ela já tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E aí ela se desviou, se envolveu com um traficante, começou a usar drogas e teve um filho com aquele traficante. No mesmo dia que mataram esse homem, que era o amante dela, o filho dela morreu nos braços dela. Eu acho que ele tinha 1 mês de vida. Amém? E depois de alguns anos ela voltou a trair o marido dela novamente, engravidou. Amém? Hoje ela está com uma menininha. E eu fui visitá-la. E eu coloquei na cabeça dela, mostrei pra ela, falei assim, você lembra da última vez? E aí ela começou a chorar e falar, pedir perdão e tudo, porque ela queria ter mais um filho e tudo. Eu falei assim, conversasse com seu marido, porque a vasectomia, ela tem a irreversível e tem a reversível. A dele, no caso, era reversível, era só conversar com ele, né? Pra ele reverter. E eu impus a mão sobre aquela vida. Amém? Olha pra você ver que forte, irmãos. Eu impus a mão sobre aquela vida. Ela estava grávida ainda de 6 meses. Eu encontrei com ela no posto de saúde, eu coloquei as mãos sobre a barriguinha dela e ela estava tendo contrações. E o Espírito Santo estava me mostrando que através da desobediência dela, que aquela criança não ia nascer. E na mesma hora eu falei assim, Deus, eu te peço permissão para intervir nisso, porque essa criança é inocente, meu Deus. É uma vida. Amém? Mas se for da tua vontade, Senhor, que faça a tua vontade. Mas no meu coração, independente se ela errou, independente se ela está plantando o mau fruto ali, sabendo, consciente do que ela está fazendo através desse adultério, né? Que essa criança venha, meu Deus, para fazer diferença naquela casa. Que ela venha com um chamado fortíssimo, que ela venha converter essa mãe, porque ela não é convertida. Com certeza não, irmãos, para fazer umas coisas dessa. Para que venha converter a mãe dela. Porque eu já tive um pastor. Eu falei com Deus, eu lembro desse pastor. Que a mãe dele, ele era fruto de um caso da mãe dele com a amante. E ele é um pastor, assim, super ungido. Super ungido. E ele veio do mundo e se converteu, sofreu muito no mundo. E na mesma hora eu impus as mãos, pus a mão direita. Eu lembro desse dia. Eu pus as mãos direita sobre a vida daquela criança e disse, Senhor, que essa criança venha fazer a diferença, que ela venha nascer conforme a tua vontade, Senhor. Mas eu, como profetisa dessa terra, eu profetizo que essa criança venha nascer no momento certo e que ela venha com saúde e que ela venha com consciência, para que ela venha converter essa família e venha fazer a diferença. Gente, a menininha é linda demais, ela já nasceu. Ela é linda, e no dia que eu abracei ela deu um sorriso tão lindo, tipo assim, como se ela estivesse me agradecendo, sabe? Eu senti uma gratidão muito forte por aquela alma, porque é uma alma, irmãos. É uma vida, é uma vida. O meu bebezinho, meus filhos, eles eram desse tamanhozinho aqui dentro da minha barriga. Minha menina e meu menino, eu já amava eles. Eu botava dentro a mãozinha na minha barriga, assim, e falava, a mamãe te ama. A mamãe tá aqui, a mamãe te protege. Dentro da barriga. Dentro da barriga, meu trenzinho desse tamanhozinho, porque é uma vida, irmão. Já tem uma alma ali. Amém? E você acha que criança não entende? A criança entende tudo que a gente fala dentro da barriga com eles. Tudo, 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 tudo. Meus meninos, minha menina e meu menino, quando eu tava grávida deles, uma tem 11 e eu tenho 1 ano e meio. Eu falava com eles, eles já respondiam. Chutava. Amém? Então, irmãos, vamos focar. Esse vídeo foi feito não para falatório, mas esse vídeo veio para edificar a sua vida, veio de trazer conhecimento através dos testemunhos que eu acabei de contar, através da revelação que o Senhor veio nos mostrar. Amém? Que obediência gera maldição, mas a desobediência gera maldição. Amém? A obediência quebra a maldição. Não sei se eu falei certo.
Mas a desobediência gera maldição. Amém? Obediência gera bênção, vitória, libertação, cura. É difícil passar pela porta estreita. Sim, porta estreita conduz para o céu. Mateus 7. Acho que eu bati do versículo 13. Mas a porta larga, muitos entrarão por ela. Porque as coisas do mundo é fácil de praticar. Muito fácil odiar, muito fácil guardar rancor, é muito fácil não perdoar. Difícil é perdoar. Nós mesmos que estamos aqui com os frutos do Espírito Santo, a flor da pele, muitas vezes Deus nos testa nos nossos piores defeitos. E aí a hora que a gente fala assim, Deus me ajuda a perdoar, porque tá difícil. Muitas vezes dói, porque Deus ele faz a ferida e ele mesmo fecha. Amém? Deu para entender? Então muitas vezes nós, como servos do Senhor, minha menina tá passando a cabeça ali, igual boa. Tô pregando pra ela também, né, Duda? Mas muitas vezes, irmãos, falando sério aqui, muitas vezes, inúmeras vezes acontece algo na nossa vida que a gente fala assim, putz grila. Não é um palavrão, tá, gente? A gente fala assim, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Por quê? Por que eu? Por que eu tô assim? A Bíblia fala que nós temos o direito de irar. Amém? Mas nós não temos o direito de agir com a ira. A gente pode sentir. É natural da gente sentir, a gente é o ser humano, né, gente? Alguém fala assim, você aponta o dedo na sua cara e fala um monte de mentira que você não é. Joga um monte de erros na sua cara como se fosse Deus. Às vezes, muitas vezes, julgando até o seu passado. E aquilo te gera uma ira na hora que você fala assim, Jesus me segura pra eu não falar nada. Conta até 10, 1000, 20, pra que eu não venha agir. Acontece sim, muitas vezes, da gente ficar assim, daquele jeito. Falar assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir ficar calada. Mas a gente tem que fazer um esforço, sabe por quê? Nossa briga não é da carne, nossa briga é do espírito. Muitas vezes o capeta tá usando uma pessoa pra te infernizar. Amém? Aí você vai falar assim, tem muita gente que age assim, né? Ah, tô deixando o capeta agir? Tá, então vou mostrar pra ela como é que o capeta age. Vai lá, desconta, aí a pessoa fica... Você fala um monte de coisa com a pessoa pra ferir a pessoa, porque você quer vingar naquele momento, você quer descontar, né? Pra mostrar pra pessoa não fazer isso mais. Você quer falar assim, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, eu vou mostrar pra pessoa que ela não pode falar assim comigo e ela não vai falar. E muita gente age assim, né? Eu vou falar pra pessoa, pra mostrar pra ela, que ela vai pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa comigo, mas isso não adianta, irmãos, tá? Então, um feedback pra vocês aqui, isso não adianta, tá? Você agir com violência aos violentos. Não adianta, você vai só piorar. É a mesma coisa que o assassino, muitas vezes fica preso, às vezes ele é tão judiado dentro da cadeia por outros policiais, até por outros, né, bandidos lá dentro, que na hora que solta ele vai ficar o que mais? Mais psicopata, mais maluco ainda, mais cheio de ódio, vai fazer muita maldade com as pessoas aqui fora. Amém? Porque a gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Amém? É da mesma forma. Então, quando alguém vem te infernizar a sua vida, vem tirar você do sério, fala assim, esse é o enviado daquele lá do capiroto. Você fala assim, meu Deus. Aí você pensa assim. Tá rindo de mim. Você vai pensar assim. Você vai agir assim, em nome de Jesus. Eu não vou cair nessa. Sabe por que eu não vou cair nessa? Porque eu sou inteligente. Eu sou sábia, eu não vou atrapalhar a obra de Deus. Às vezes você tá até orando para a pessoa. Porque assim, a maioria das pessoas que a gente ora e jejum é as pessoas que mais nos ofendem. Pode abrir, Duda. É as pessoas que mais nos ofendem, as pessoas que mais nos perseguem. Às vezes a pessoa te odeia. Ela olha pra você assim e fala assim, nossa, eu detesto essa menina, detesto essa pessoa, esse homem. Você tá orando. Acontece muitas vezes comigo, de eu estar orando pra pessoa, pagando preço. Muitas vezes a pessoa tá lá na igreja, ela nem sabe que eu tô orando pela vida dela, jejuando. E ela fala assim, não gosto, não vou com a cara, não sei o que tem, não gosto. Sabe por quê? Porque você tá combatendo com o diabo que tá usando a vida dela. Só que ela não tá nem sabendo que o diabo tá usando a vida dela pra certa coisa.
E você sabia que tem demônios que agem na vangloria e na vaidade? Às vezes a pessoa não está pecando, não está fazendo nada. Mas ela se acha tão importante, que o diabo está usando ela ali na vaidade. Porque Lúcifer é vaidoso, irmãos. Lúcifer é vaidoso, ele fala assim, nossa, se sente mesmo. Sente assim a última Coca-Cola do deserto, se sente grande. Sabe pra quê? Porque o reino do céu só entrará os pequeninos. Porque os pequeninos no reino do céu serão grandes. E muitas pessoas querem crescer aqui, ó. Vai crescendo pra você ver onde que você vai entrar. A gente tem que diminuir, botar a cara no pó. Gente, é difícil? É. Falo por mim, é difícil. Engolir muitas vezes o orgulho, a minha vaidade. Sim, todos nós é difícil. Mas não é impossível. Sabe por que eu falo que não é impossível? Porque eu consigo. Porque eu consegui. E se eu conseguir dominar o meu eu, o meu ego, eu posso falar porque eu vivo, eu tô pregando o que eu vivo. Eu só prego o que eu vivo aqui, irmãos. Tem muita coisa que eu quero contar pra vocês, testemunho, mas Deus fala assim, não, porque você não tá vivendo isso ainda, então você não pode contar. Amém? Então, eu só conto o que eu vivo, irmãos. Só o que eu vivo. E eu sei que tem como a gente controlar a ira. Eu sei que a gente consegue controlar os impulsos. Eu sei que a gente consegue andar em santidade. E eu tô tentando dominar. Eu já tô conseguindo, graças a Deus, aos pouquinhos. Questão da minha filha, que é a aprovação de Deus, de eu parar de gritar. Porque é só na hora que ela chega que eu começo a gritar. E às vezes a gente tem que dar testemunho pros vizinhos, né? Tem que dar testemunho, porque os vizinhos vão chegar lá na minha pastora e vai falar assim, ô pastora, sua ovelhinha grita o dia inteiro com a filha dela. Às vezes fala até umas coisas que não é abençoada, né? Fala, Duda, pelo amor de Deus, filha de Jesus. Eu tô profetizando muito na vida dela, glória a Deus por isso, mas tem hora que eu grito. E parece que ela tá ficando... Eu falei com ela que eu vou levar ela no médico, que ela deve estar com algum problema de audição, porque eu falo no tom normal, ela não escuta. Eu tenho que ir lá pertinho dela e falar assim, Duda... Pega no bracinho dela, olha no olhinho dela, assim, igual o nenenzinho. Você viu que o neném a gente tem que abaixar? Menina de 11 anos tem que fazer isso também. Você tem que pegar no bracinho dela, assim, no rostinho dela, e falar assim, Duda, você tá ouvindo? Você tá entendendo o que a mamãe tá falando? Que não pode, tem que obedecer. Tem que fazer as coisas direitinho pra gerar bênção na sua vida. Honrar o pai e a mãe, que é obediência a Deus, honrar o pai e a mãe. O que vai acontecer? Vai gerar bênção na sua vida. Deus vai prosperar na sua vida, na sua escola, vai te dar sabedoria pra você estudar, né? Eu falo com ela. Ela tem me ouvido, glória a Deus, através do meu jejum e minha oração, né? Porque desobediência, teimosia, gente, é demônio. É demônio que faz na vida da pessoa. A pessoa fala assim, eu não escuto, não ouço ninguém. Não ouço ninguém, eu só ouço a minha opinião. Tem pessoas que são assim. Pessoas que não escutam ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem o pastor, nem a pastora, que são líderes, são autoridade na nossa vida. A minha mãe é autoridade na minha vida, meus pastores, meu marido... Meus avós, meus tios, meus irmãos mais velhos são autoridade na minha vida. Amém? Eles não sabem, né? Mas são. E muitas vezes eles não entendem a minha submissão a eles e acham que eu estou agindo como criança. E não, mas eu mostro pra eles que é respeito que eu tenho. É respeito que eu tenho com a minha família. Amém? E uma coisa que eu acho muito legal é a lealdade e fidelidade com os parentes. Com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Amém? Ser leal, ser fiel. Com o marido, com a esposa, com os filhos também. A lealdade é uma coisa muito forte, é algo que gera no mundo espiritual um poder muito, muito forte. E é uma admiração que Deus tem por nós quando a gente é assim com todos. Amém? Então vamos ser leais, vamos ser verdadeiros, vamos ser fiéis. Não é ser verdadeiro de chegar a falar o que você pensa para as pessoas, não. Que isso pode matar a fé das pessoas. Mas ser verdadeiros na função de levar a verdade. De edificar vidas. E não destruir muitas vezes pelo seu ponto de vista. Muitas pessoas acham que são verdadeiras, mas não são. Elas agem de impulso emocional da carne e falam que ela acha o ponto de vista dela. Isso não edifica vidas, tá? Amém? Eu já vi muita gente fazendo isso. E minha fé só não foi abalada porque eu tô muito firme na rocha. Glória a Deus por isso. Minha fé está muito firmada na rocha. Amém? Não vou dizer que nunca desviarei, porque a palavra de Deus fala que nós estamos propícios a cair. Mas eu digo que eu lutarei para não cair. Eu buscarei para não cair. Amém? E por isso nós temos que orar um pelos outros, para que
Todos sejam fortalecidos em Cristo Jesus para que não se desviem, para que não caiam e para que todos sejam despertados do sono espiritual. Amém? Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo orando pela sua vida. 45 minutos, 1 hora de vídeo. Fiz uma pregação, um culto hoje, né? Praticamente. Amém? Por quê? O Espírito Santo mandou. O Espírito Santo mandou. É porque eu tô limpando aqui, que eu tomei Todd, aí ficou aqui. Então, o Espírito Santo mandou eu fazer esse vídeo. Eu estou fazendo para vocês com todo carinho, com toda a honra, toda a glória, para que Deus cresça e diminua. Mas para que vocês sejam impactados, mas para que vocês sejam edificados pelo poder de Deus. Não para que eu cresça, mas para que você cresça espiritualmente, para que você cresça em sabedoria, para que você cresça em edificação espiritual. Amém? Para que a honra e a glória seja dada somente, totalmente para Jesus Cristo, porque me usou aqui como instrumento vivo nas mãos do Senhor para levar a palavra para vocês como um canal de bênção. Amém? Você diga amém aí, que eu vou estar orando por vocês. Na hora que eu terminar de orar, vocês falam amém como concordância, que a Bíblia fala onde que tem 2 ou 3 pessoas orando em meu nome, lá estarei presente. E 2 pessoas que estão em concordância, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha com providência sobre essa vida, Pai. Venha trazer conhecimento, sabedoria, discernimento, cura, libertação. Venha trazer tudo aquilo que ela precisa, o refrigério na alma, Senhor Deus. Ela está aflita, Pai. Venha com a cura, venha transbordantemente com a tua luz, com a tua paz. Porque Jesus diz, a minha paz vos dou. Então receba essa paz que vem de Jesus Cristo. Através da sua obediência, fecha as brechas, faça o conserto, toma posição, irmãos. Em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte e bênção por você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você tenha domínio próprio, um poder que, em nome de Jesus, eu profetizo domínio próprio sobre a sua vida, os frutos do Espírito Santo venham frutificar sobre a sua vida, sobre a sua mente, seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, em nome de Jesus, que você se fortaleça espiritualmente, para que o seu espírito domine sobre a sua carne todos os dias, numa busca constante da luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, um combate um com o outro. Então nós temos que vigiar para que nosso espírito combata as vontades da nossa carne a cada dia, para que Deus cresça em nós, e nossa carne fica quietinha, dominante pelo Espírito, que nossa carne seja submissa ao nosso Espírito, pelo Espírito Santo que age nas nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Você diz amém. Gente, obrigado por assistir o meu vídeo. Até o próximo. Beijos. Amo vocês em Cristo Jesus. Tchau. Até o próximo.